Você está mudando lá ou... Sim. Apresentação, tá vendo? Tá balançando. Não, tô controlando aqui. Apresentação. Vou mudando lá. Eu só aviso, você só faz assim, ó. Você faz assim que eu... Você segura aí. Não, tranquilo, Cederi, já tá apoiado aqui. É porque fica balançando, né? Quer ir mais pra frente? O pezinho tem que ficar mais aberto, assim, pra dar mais... Pode? Gravou. Boa noite a todos. Dentro do tema da Univesp de suporte ao comércio de sistemas e estratégias, nosso grupo 4N1 desenvolveu o projeto de gestão e controle das embalagens retornáveis na cadeia de suprimento automotivo, um estudo de caso. Os componentes do grupo são Anderson Leite da Silva, Aparecido Charles Lemos, que sou eu, Daniel Oliveira Teófilo, Deile Silva e Givanildo Alves dos Santos. Bom, o objetivo geral do nosso trabalho ele está focado na logística reversa por meio de sistemas de embalagens também, na cadeia automotiva, no que se refere ao monitoramento e o controle de embalagens retornáveis. O objetivo específico se baseia na proposta de implementação de uma ferramenta que propicie controle e uma eficácia na cadeia de suprimentos dessas embalagens, que hoje é um grande transtorno para quem trabalha no ramo automotivo, controle de embalagem. A justificativa é para maximizar os custos e reduzir cada vez, minimizar os custos e maximizar as suas receitas. A embalagem, que faz parte de todo esse processo, é um elemento crucial dentro da movimentação para melhoria. E qual foi a questão norteadora que nós fizemos para chegar nessa conclusão? Qual era o principal problema nesse trâmite da cadeia automotiva? Qual foi o principal problema no setor, nessa tramitação de embalagens? Metodologia baseada que nós estamos estudando desde o início no Design Thinking, a questão de entender, observar, definir, idealizar, prototipar e testar. Só um pouquinho falando do conceito de embalagem e a abrangência dela dentro da cadeia, né? Porque nós falamos de embalagem, e a embalagem é muito ampla. A embalagem ela pode ter uma função primária, a função primária está dentro de proteger e transportar o que está ali, a matéria-prima, o elemento mesmo. Mercadológica, quando se fala de sistema de aprimoramento, também na questão de transmitir informação para o usuário. Conceitual, na questão de você fortalecer o seu produto através da sua embalagem. Comunicação e marketing, é uma oportunidade de você também evidenciar isso para o seu usuário final, questão de propaganda também, sociocultural, a embalagem também tem esse aspecto. Muitos lugares eles restringem algumas questões de embalagem, não é o caso do Brasil, mas tem muito lugar que a embalagem também tem uma expressão disso aí, sociocultural. E meio ambiente, que é a questão de reciclagem, a questão de nós trabalharmos com embalagens retornáveis para reduzir cada vez mais o resíduo. Falando ainda um pouquinho do conceito de embalagem, sobre qual nós estaremos falando aqui, nós temos embalagem primária. A embalagem primária é aquela embalagem que ela está ali em contato com o produto. Tem a embalagem secundária, que é aquela embalagem que protege a embalagem primária. A terciária, que são caixas de papelão, caixas plásticas. A quaternária, que é a que nós vamos falar aqui, que são embalagens para facilitar o transporte. E embalagens de quinto nível. Essas embalagens de quinto nível são embalagens legislativas em containers. São embalagens as quais você utiliza para deslocamentos muito longos. Aqui o exemplo de embalagem primária, que constantemente nós temos contato.
embalagem secundária, aqui nós temos uma embalagem primária, que é um litro de vinho ou whisky, e aqui é a embalagem secundária, que é a embalagem que protege a embalagem primária. Aqui é a mesma coisa, você tem a embalagem primária lá dentro, protegendo o alimento, e a embalagem secundária aqui do lado de fora. Embalagens terciárias, que são as caixas de papelões. Também tem as caixas de madeira, para quem também conhece. A quaternária, que é o que nós vamos estar falando muito aqui, e um tipo só, que é esse tipo de embalagem utilizada para transporte de produtos e peças. Aqui alguns outros exemplos, mas o que nós vamos estar falando é esse tipo aqui. Nós vamos descrever um pouquinho mais para frente. Embalagem de quinto nível, que são embalagens de movimentações a longa distância, são containers. Também existem caixas de transportes a longa distância que vão em navios. Geralmente tem que seguir uma legislação internacional ou nacional. Metodologia que nós empregamos para o estudo foi baseado em entrevistas, no primeiro momento entrevistas, e também uma pesquisa com os usuários em duas fases, né, que foram duas pesquisas com as pessoas envolvidas diretamente com a cadeia de suprimento. E pesquisas bibliográficas, livros, jornais, revistas, teses e sítios também disponibilizados na internet. Relações com as disciplinas. Produção de texto, que nos ajudou na questão de desenvolver o texto, escrever o texto. Matemática, na questão de elaboração de gráficos, nas questões de levantamento de dados, plotação de dados. Ciência do ambiente, questão muito interessante de embalagem que nós pesquisamos com relação a gerar resíduo, a você destinar resíduos e as trocas de embalagem que cada vez mais vão estar a questão de retornáveis. Ciências de materiais, que nos possibilitou o entendimento dos materiais dessas embalagens, e as demais disciplinas focadas em informática também, como nós vamos falar aqui um pouquinho posterior, com relação até controle, com relação a Siri, SPT. Aqui, só para vocês entenderem a questão da cadeia automotiva, né, que nós vamos estar falando do supply chain dentro dessa cadeia. Nós temos aqui o fornecedor primário, que é aquele cara que faz a peça, o fornecedor que faz a peça direto para o OEM. O fornecedor secundário, que é o fornecedor, geralmente um fornecedor primário, e o terciário. Todos todo esse universo utiliza a embalagem retornável na sua movimentação. E o fabricante final, que é o fabricante de veículo, que recebe essas embalagens, que também retorna. Então isso vai e volta dentro dessa cadeia aqui inteira. Aqui, a situação hoje que nós nos encontramos na indústria, nas empresas que nós pesquisamos, que nós fomos em loco, a questão de embalagem, como além da embalagem tem essa fragilidade de controle e gerenciamento, tem a questão dela usar muito espaço. Então, com controle eficaz, você também reduz a questão do seu custo e também reduz espaço, que hoje, espaço é dinheiro parado. Então, a questão também é otimizar esse custo referente a espaço. As entrevistas, nós vamos descrever agora. A primeira entrevista foi feita com 9 pessoas. Tiveram um escopo de 9 questões também. Dentro delas, nós selecionamos algumas aqui para demonstrar para vocês. A questão de localização na cadeia automotiva, que é aquela figura que eu mostrei para vocês. Se ela fornece diretamente para o fabricante de veículos, se ela fornece para os sistemistas, ou se fornece tanto para um como para outro. Então, 56% fornece tanto para um como para outro, 22% só para o fabricante e 22% também fornece só para o fabricante de sistemas. Só para a gente entender, quem fabrica sistema é aquele fabricante que não produz só uma unidade de peça, mas ele fabrica um sistema inteiro, um chassi, um câmbio, um motor, por aí vai. Se eles usavam embalagem retornável, então na sua totalidade todos usam embalagem retornáveis. Se o armazenamento era livre de danificação, que nós acabamos de ver lá na imagem, a questão de danificação, contaminação,
intempéries e poeira. A condição de retorno da embalagem, que também é uma questão crítica, por isso que foi um dos focos nossos de trabalhar nesse tema. Se havia a verificação das quantidades em condições de retorno, se existia essa verificação, hoje existe, mas é muito manual. E aqui o protótipo, o nosso protótipo inicial. A questão é gerar um controle, uma ferramenta para controle dessas embalagens dentro da cadeia, até para otimizar e eliminar algumas coisas. Exemplo, um Kanban, ser feito um Kanban automaticamente pela caixa, para ser feito um controle de produto pela caixa, gerar notas fiscais automáticas e controle de gestão dentro da cadeia da empresa pela embalagem, através de um controle de gestão informatizado. Dentro desse contexto que nós fomos procurando também, nós encontramos o RFID. RFID é Radio Frequency Identification, que é uma identificação por radiofrequência. Isso seria incorporado nos controles de embalagem. Aqui existem alguns exemplos. No caso aqui não é embalagem retornável, é só para ilustrar o sistema. Geralmente essas etiquetas elas possuem um chip interno dela, que através de uma radiofrequência você consegue identificar o que você quiser dentro da embalagem, desde que você inpute a informação. Essas identificações são feitas hoje, a radiofrequência utilizada em animais, indivíduos também, de uma outra forma não etiquetada, mas para rastreamento de indivíduos, e animais também. Aqui o exemplo, de uma etiqueta de RFID. Essa tecnologia é usada, como a gente falou, também já em componentes de autenticação, para gerenciamento de Kanban e Work in Process, e outras funções mais. Utilizado muito hoje fora, na Europa e nos Estados Unidos, para controle de produtos em supermercados. A pessoa já passa, aqui um exemplo, você já passa com as etiquetas por um terminal que já te dá o valor da compra. Você só coloca o cartão e paga. Você não tem caixa eletrônica. Então foi isso que nos baseou para buscar alternativa e solução para o nosso trabalho, nosso projeto. A segunda fase foi feita com 3 pessoas, são gestores mesmo, que o objetivo da segunda fase era o seguinte: se toparia implementar isso na empresa para controle e gerenciamento de embalagens e melhorar o seu sistema produtivo ali? Na totalidade, sim. Isso foi feito uma apresentação para entender o entendimento da tecnologia RFID, porque no Brasil ainda é uma coisa que está em evolução. No futuro, até as notas fiscais que forem transportadas por caminhões vão ter obrigação de utilizar essa etiqueta de RFID. Aqui é um exemplo do protótipo de implementação, uma etiqueta RFID. E aqui o sistema, como funcionaria, para controle até de estoque. O produto etiquetado ele entra no estoque, onde ele é lido. Você vai ter as condições de embalagem, a quantidade de embalagem, a quantidade de produto, automaticamente. Aqui é a nossa proposta, dentro já do universo que nós estamos pleiteando. A etiqueta RFID é colocada na caixa, na embalagem. Isso tem os pontos de leitura no CD. Isso também pode ser via fornecedor. O fornecedor também já pode estar identificando o RFID, então já existe essa leitura. E o checkout do que saiu e do que entrou automático. Então você tem toda a sua cadeia ali, automaticamente controlada, inclusive a sua embalagem. Aqui já é o nosso protótipo físico mesmo, protótipo físico. A etiqueta de RFID, uma demonstração da espessura dela, das dimensões coladas nas caixas. O que nós estamos comentando aqui, o nosso protótipo inicial, foi feito com as caixas de embalagens de PEAD, polietileno de alta densidade, que são as retornáveis, que essas são umas que nós temos mais problemas na cadeia automotiva, com relação à devolução, à condição de embalagem, à localização. Aqui já é um produto, um porta-lâmpada do Fiesta,
já embalado na embalagem e com as etiquetas já adesivadas nas caixas. Nós falamos na questão de varejo, porém nós podemos fazer a mesma conotação para o nosso trabalho na cadeia automotiva, de fornecedor-consumidor, e o que você está ali dentro do universo do seu processo, trabalhando conferência de quantidade, recebimento de notas fiscais, tudo automático, depósito, exposição, venda, checkout, do que saiu, reposição de volume de consumo, e os dados cada vez mais confiáveis dentro aqui desse universo. Que é a formatação do exemplo desse universo, esse macro e aqui um microprocesso. É também para carga fabricante, aquele exemplo que eu falei para vocês, aqui é um leitor de RFID, já com as telas de movimentação, as informações automáticas já imputadas aqui, sem a necessidade de uma pessoa fisicamente estar ali descrevendo ou imputando no sistema. As nossas considerações finais com relação ao protótipo é o inventário instantâneo sem erros em tempo real. Isso, conforme nós estávamos falando aí, com relação a business e inteligência que dá input para o SPT, que dá input para o SIG, que dá input para o sistema de tomada de decisões automático. Você vai saber o que você está vendendo, o que você está recebendo, o que você está comprando, o que você tem em estoque online. Controle efetivo dos processos de estoque, acabei de falar, controle efetivo dos estoques de embalagem, que é o nosso problema. Dispensa a impressão de etiqueta adesiva, uma vez que você já tem adesivada lá, você não vai precisar gerar mais resíduos, mais etiquetas ali. Dinamismo na preparação de carga de expedição, uma vez que você já tem todo aquele rastreamento dentro da cadeia de produção, você só vai ter a embalagem ali, lida já pelo sistema e já tem toda a informação necessária para expedir a carga para o cliente. Identificação e localização de embalagem, você vai saber qual a quantidade, tipo de embalagem, qual produto que está em qualquer lugar da sua produção. Redução de custos e aumento de produtividade e segurança, que você vai ter a margem de segurança para o que você está produzindo e para o que você vai enviar para o cliente exato. Você não vai ter que alguém ir até o chão de fábrica ou até mesmo verificar nota por nota se foi ou não foi. Aquilo lá se passou dentro do sistema, ali você tem a certeza que foi para o cliente. E a ideia seria estender isso em toda a cadeia, a mesma coisa. Se chegou no cliente, aquilo lá receber a leitura automático e você já ter esse input, que é um universo muito maior. Então, se o cliente usou, você já vai estar sabendo que entrou na cadeia dele, o que ele está usando, a quantidade que ele tem, e replanejar isso com uma melhor eficiência dentro da organização. E o controle efetivo do que foi o nosso tema de trabalho, de embalagem, que é a falta de embalagem e o transtorno que gera embalagem na cadeia de suprimento automotivo. Essas são as bibliografias utilizadas por nós, no grupo. E é isso. Agradeço a atenção de todos. Isso aí.